Bem-vindos a mais um Despretém Show, a moda antiga. Hoje eu vou sentar e falar o que está no meu coração sobre a viagem de São Paulo. Eu tô na Vila Mariana, no bairro de São Paulo, capital. São Paulo estado. Eu nem sei a diferença mais, se existe uma cidade chamada São Paulo dentro do estado. Nem sei onde eu tô, cara. Só sei que eu devo estar em algum lugar longe de casa. O caipira saiu da roça e veio parar no meio do fim do mundo. Mas vamos lá. Começar, eu quero abordar uns aspectos desde quando eu saí de casa até aqui. Eu saí. Já tô começando a rir porque foi engraçado. Peguei um ônibus de linha, da Vila Linha Amarela, né? Ônibus da Transcid, não, da Transoeste. Antigamente era Transcid. E fui direto pro Quilombo. Esse motorista estava levando duas pessoas, eu e mais uma pessoa. O motorista estava carregando porco, né? Como a gente fala na roça. Acelerado na rodovia, eu com medo, apreensivo. Cara, eu pensei, eu não vou chegar nem em Divinópolis. Imagina se esse ônibus bate aqui, eu não vou conseguir nem fazer metade do caminho, nem começar a minha jornada, a minha grande jornada em direção a conseguir o visto. Eu imagino, né? Eu saindo do choro, completando 1% da viagem, morrendo. Foi isso que eu senti na hora, medo de morrer. E aí, eu vou tentar deixar o microfone aqui pra não influenciar muito no. E a pauta tá aqui também, vamos me lendo e falando. Mas foi engraçado, porque eu nunca senti um medo de não conseguir algo que eu queria há muito tempo. E eu já tava vindo com um sentimento estranho de não querer mais tirar o visto, porque talvez eu não fosse merecedor. Cara, visto é uma coisa estranha, né? Você não tem como você merecer um visto, você tem que pagar por ele bem caro. Pros meus padrões, bem caro. Vamos lá, o que, que eu tive que pagar? A consultoria, que foi 5 mil, 3 mil de taxa, mais uns R$ 500 para poder tirar as fotos. Por aí vai. E mais as passagens se eu conseguir. Então, para mim, agora, nessa situação, conseguir o visto é prejuízo. Porque o contrato de trabalho já vai dar mais ou menos uns 10 mil, de 10 a 12 mil, convertendo. Vamos supor que eu volte dos Estados Unidos e o dólar está desvalorizado. Aí eu vou ter prejuízo. Eu só aceitei por causa que era uma possibilidade de lucro. A empresa que me contratou, né? A empresa me contratou para eu contratar ela, entendeu? É engraçado a abordagem de uma empresa quando ela quer enganar seu consumidor. Não, vamos, você vai ganhar muito dinheiro, que é tantos mil, o máximo, nossa, é 16 semanas aí que tem. Eu falei, não, eu posso ficar lá 6 meses e tal. Isso é legal, né? Viver uma vida lá, mas não vai chegar a ser uma vida, porque são só 3 meses. A hora que a gente tá começando a esquentar, né? A viver o dia a dia americano, a gente vai voltar para trás. E não é de se lamentar, não. Eu tô em busca da experiência. Todo mundo fala isso. Ah, talvez não valha a pena, mas vale a pena pela experiência. Mas vamos lá. Tô deixando a vida me levar. Eu cheguei lá no centro, fui comprar algumas coisas, né? Depois de ter sido carregado por um motorista que estava carregando porco. Aí ele parou, eu parei no centro, fui no supermercado. E aí, muito engraçado, porque eu não sabia o que comprar. Eu comprei água, comprei house preto, vai que tem um casal gay no meio do caminho, entendeu? House preto. É, piada. Aí, ai, ai, eu, eu comprei amendoim salgado. Eu falei assim, eu compro um salgadinho? Eu não compro. Eu compro uma bolacha? Eu não compro. Eu tinha pegado um saco de pão de queijo da minha mãe. Esse é o mineiro de verdade. O cara que leva pão de queijo para São Paulo. Eu tinha que pegar o pão de queijo e distribuir migalhas de pão de queijo para as pessoas aqui de São Paulo entender o que é um pão de queijo de verdade. Mas antes eu tinha jantar, cheguei em casa, tomei um café, sei lá, 4 ou 5 pães de queijo recheado com mortadela e maionese. Eu fiquei cheio. Depois eu tive que jantar e eu custei jantar, eu jantei pouquinho. Então eu não tive um planejamento alimentar adequado. Eu não sou nutricionista, né? Mas quando eu vejo pão de queijo, né? É difícil não se empanturrar. Você, paulista, não sabe do que eu tô falando. E eu vou falar do mercado ali também, muito engraçado. Eu tava falando com a minha mãe, que tem muita verdura exótica, tem muita opção de salada pronta. Minha mãe ficou, ficou incrédula.
Porque ela vende salada, ela pica salada, ela vive de verduras, né? De vender verduras. Então, ela entende do assunto. Quando eu mostrei pra ela, ela ficou incrédula, engraçado. Mas vamos lá. Aí eu cheguei no supermercado pra comprar, não sabia o que comprar. Eu passei pela UNA e vi um sonho da faculdade assim, ó. Vi aquele monte de aluno. Sabe quando os alunos estão. Já viu High School Musical? Os alunos estão assim, ó. Vamos estudar, mas não vamos estudar. A gente vai se divertir, mas se der a gente aprende. Sabe esse clima? É pra cá, né? Não esqueço. Esse clima, eu vi algumas. A menina escrito assim, ó, medicina na roupa dela. Medicina ou biomedicina. E comprando ouro branco pra comer no intervalo de uma aula e outra. Eu sempre fiquei pensando quando eu estava na faculdade, cara, esses alunos que estão aqui, eles são o futuro do Brasil. E eu pensando, de jeito nenhum que o Brasil vai dar certo, cara. Olha os alunos que a faculdade está formando. Meus colegas de sala, eu ficava indignado com o que eu ouvia que saía da boca deles em relação à cola, a desenvoltura. O cara está na universidade, não tem uma desenvoltura mínima para apresentar um trabalho, não tem a desenvoltura mínima. Por exemplo, você está na faculdade de física, você tem que ter uma desenvoltura mínima para saber cálculo, entende? Essa relação. Você está na faculdade de português ou de línguas, você tem que ter uma desenvoltura mínima para saber sobre linguagem e expressão. Tipo assim, cada área demanda a sua desenvoltura mínima. E nenhuma das áreas, nenhum dos meus colegas tinha a desenvoltura mínima. Eu ficava impressionado. Tanto que eu cheguei a corrigir meu professor. Corrigi duas vezes, dois professores diferentes. E tinha um professor idiota que deu nota igual para todo mundo numa matéria de topografia que eu fiz o trabalho sozinho, de topografia, e todo mundo recebeu a mesma nota do meu grupo. E os outros grupos também. Eu falei, caramba, isso é um trabalho prático, né? A gente foi pro campo medir o terreno. E, sei lá, cada um mediu uma parte do terreno, era pra ter tido diferença, né? Cada um mediu de um jeito diferente. Não, todo mundo levou a nota 7. Passou todo mundo. Foda-se, eu nunca entendi. Primeira vez que caiu na real, eu não pertenço ao esse ambiente universitário. Eu sendo a única pessoa que levou consigo aquele sentimento de, por exemplo, cada curso tem o seu, eu queria falar em latim, morales mortis. Cada curso tem o seu morales mortis, que é o, eu não sei o que eu falei não, mas que é o sua moral, como é que fala? Sua espinha dorsal, seu rito de passagem, sei lá, eu não sei o que eu tô falando. Mas cada curso tem isso. E o da arquitetura é fazer casa para quem não tem casa. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso e vi que a função do arquiteto é realmente desenvolver, né, criar um teto para aquela pessoa que não tem o teto. Ou seja, o cliente. Fazer um uso do espaço. É dar utilidade ao espaço que não tem utilidade ainda. Aí eu fiquei, não, cara, é foda. O arquiteto é foda. Você viu o que o arquiteto faz? Nu! Ele dá espaço para um espaço que não tem espaço. Oa! Aí, de repente, eu me peguei pensando, tipo assim, eu me encontrei. Aí eu fui vivendo o curso com o passar dos meses e fui desiludindo. Meus colegas queriam fazer apenas casa chique pra gente rica. E caramba, mano, é totalmente o contrário. E aí eu me desiludi, mas vamos voltar. Essa foi a primeira flashback, quando eu olhei pra UNA, passando em frente à UNA, assim, eu falei, puta que pariu. Passou um filme na minha mente. Eu me enlouqueci por 2 milissegundos e voltei à real e lembrei que estava indo na minha jornada em direção a São Paulo, capital. Viver um sonho. Esqueci da água. Vai ser difícil fazer sem água. Mas vai ter que ser. Aí cheguei na rodoviária, peguei o ônibus, despedi da minha namorada, fui lá na rodoviária, não tinha nada. Nenhum ônibus no local marcado. Eu comecei a ficar com medo. Caramba, o local marcado é aqui. Ele falou pra gente chegar mais cedo, né? Aí uma mensagem no celular. Não, o ônibus não vai sair mais às 11. Vai sair às 10h30. Eu nu. Então era pra estar aqui já. Aí cheguei, cacei. Não, tem um ônibus lá na frente. Vamos ver se é ele. Fui lá ver se é ele. Não era ele.
cara falou, não, esse aqui não vai pra BH, não vai pra São Paulo, não. Tinha um cearense que ele veio pra Nova Serrana. De Nova Serrana ele estava indo para São Paulo por causa de uma oportunidade de emprego. E eu recusei a última oportunidade de emprego que eu tenho, né? O último emprego que eu tive, que era do lado da minha casa. O cara saiu do Ceará para vir para Nova Serrana, um emprego ruim que paga mal. Depois ele vai para São Paulo. Olha o cara. E eu gastando dinheiro em São Paulo. Olha a diferença de dois mundos. Eu vesti minha melhor roupa para viajar, cara. Porque eu, sei lá, vesti uma roupa boa, né? E o cara de chinelo e calça, carregando o cachorrinho dele com a namorada dele, eu senti um abismo, assim, caramba. E a gente conversando sobre trânsito, sobre carro, sobre viagem. Uma vez que o cara, o ônibus passou direto na curva, eu falei, caramba, eu não sei o que é passar direto na curva. Aí essa viagem eu tive que colocar o cinto, porque ele colocou medo na minha cabeça. E a viagem não chegava, né, dentro do ônibus. Eu vou me cortando, que é muito chato. Entrei no ônibus, tava cheio de gente, eu pensei que não ia ter ninguém, mas tava cheio de gente. O ônibus apertado. E na propaganda da Boozer era um ônibus confortável com 3 fileiras de poltrona e um corredor espaçoso. Era um ônibus comum, era um ônibus de 2 andares, mas a propaganda enganosa. Eu olhei no site, olhei lá as propagandas, não, um ônibus rosa, daquele rosa choque, né? Da Penélope, o ônibus da Penélope cor-de-rosa. Um ônibus top, com Wi-Fi, com um banheiro duplo, suíte 14. Aí você vai olhar, não, é um ônibus fretado. A Busser contratou um motorista qualquer, nem dá pra confiar naquele motorista. Eu bati o olho nele, eu fiquei com preconceito. Um cara que não tá preparado. E não tem duas pessoas viajando, tem só um motorista. Ou seja, se ele dormir no meio da estrada, acabou. Tem que confiar, né? Aí você começa a pensar, né? Por isso que motorista toma substâncias pra poder ficar acordado, não tem como. Aí, no meio da viagem, o motorista parou o ônibus porque alguém reclamou que estava fazendo barulho, né? As rodas, blum, passando os buracos. Essa pessoa não ligou para o prefeito, por exemplo, né? Passou em Pouso Alegre. Ligou para o prefeito de Pouso Alegre e falou assim: ó, eu contei, né? Passou em 15 buracos na sua estrada, na sua rodovia. 15 buracos. É melhor você arrumar esse buraco porque nós tá pagando imposto, IPVA e pedágio e os buracos ainda tá lá. Não, ele brigou com o motorista como se o motorista tivesse alguma coisa a ver. Aí o motorista subiu e falou: gente, tem buraco na estrada. Quando passa num buraco, eu não posso fazer nada. Cada pneu custa R$ 5.000. Se furar um pneu, eu também tenho filha. O cara quase chorou. Eu também tenho filha. Você acha que eu quero bater o ônibus? Vou fazer de tudo pra levar vocês em são e salvo. Aí eu comecei a me emocionar. Caramba, o cara é um guerreiro, hein? Agora eu vou confiar no você. Agora você vai me levar até São Paulo são e salvo. Beleza. Aí eu pude dormir tranquilo. Já era mais de meia-noite. A gente saiu 10h30. Não, a gente saiu umas 11h30. Na verdade, eles mandaram uma mensagem falando que ia sair 10h30. Depois mandaram outra mensagem falando que ia sair 11h30. Sendo que 11h30 era o horário original. Não sei pra que mudou. Mas acontece. Eu pulei porque tinha mãe de 2 meninos autistas. E eu fiquei com dó dessa mãe. Depois eu entendi, né? Ser mãe não é escolher o que seu filho vai ser. É cuidar daquilo que Deus te deu, né? Então, a mãe veio visitar o pai dos meninos. Olha a dificuldade. Eu tava pensando, nossa, se eu tiver um filho vai ser difícil. A mãe saiu de São Paulo para trazer 2 filhos autistas para visitar o pai em Divinópolis. Eu falei, caralho, mano, a minha vida é muito fácil. Eu não tenho filhos, não tô comemorando por não ter filhos autistas, né? Isso seria politicamente incorreto. Eu nunca faria isso, porque eu tenho coração. Mas eu comecei a pensar, ela quase que não descansava minuto algum, porque ela tinha que ficar preocupada com eles. Eu podia preocupar só comigo mesmo, se eu tava com fome, se eu tava com sede. Ela tinha que pensar se eles dois estavam com fome e com sede. Aí a hora que eles subiram no ônibus, eu falei, cara, vai ser difícil. Imagina, 12, não, 10 horas de viagem, preocupada com a saúde dos filhos. Aí eu só pensei nisso. E o casal cachorro, que é um casal que eu já falei, essa parte eu já abordei.
Moça com rodas, carroça com rodas. A impressão que dá é que a porcaria do ônibus é uma carroça com rodas, porque da mesma, dos mesmos criadores de Tá Carregando Porco, tem uma carroça com rodas. Porque a sensação que dá é que o motorista, em algum momento, ele desaprendeu a dirigir. Ele acelera, porque a gente tem uma sensação muito diferente quando a gente tá dirigindo carro, a gente tá no controle. E eu fui de passageiro, né, no carro, de carona. E a sensação é diferente. Agora, quando você tá no fundo do ônibus de dois andares, a sensação dos buracos, de coisa é diferente, porque você tá muito instável, você fica assim, ó, o tempo todo, ó. E não dá pra você dormir direito, não dá pra você descansar direito a cabeça. Tem uma pessoa do seu lado que você nunca viu, uma pessoa que não te deu boa noite, você não sabe se ela é um psicopata, você não sabe se essa pessoa vai, sei lá, não dá pra confiar em ninguém. Isso a gente já sabe. Mas hoje em dia, mais ainda, e, sei lá, indo pra um lugar que você não sabe onde é, como que você vai fazer pra chegar no seu destino, você só vai desembolsar, sei lá, R$ 100 pra um táxi te levar, confiando que não vai te sequestrar. É loucura, a gente confia. A sociedade é feita na base da confiança. E às vezes no Brasil a gente tem a sensação que não compensa confiar nos outros. Não sei porquê. Não compensa ser honesto, não compensa confiar, não compensa dar o braço a torcer, não compensa dar um voto de confiança. O voto de confiança é a primeira, troca a quarta pela primeira e vamos ter que ficar só com três. E é estranho. E o banheiro do ônibus também. Eu não vou ficar aqui xingando o ônibus. Eu vou tentar abordar de um jeito do meu ponto de vista. Eu fui no banheiro mijar umas 3 vezes. E na primeira vez eu vi esse cara do Ceará em pé na escada. Ele falou assim, eu vou em pé. Eu falei, caramba, mano, tem lugar lá atrás, mano. Ele queria ir do lado da namorada dele. Olha isso aí, ele ia em pé. 9 horas de viagem em pé. Olha a cabeça do cara. Por causa da namorada que tava perto. E tinha uma poltrona de uma velha. Mas mais logo eu ia conhecer essa velha, porque eu tenho um coração bom, já falei isso aqui. Mais tarde eu ia me reencontrar com essa velha para ajudar ela a descer as escadarias dificílimas. Que não foi feita para a velha subir. Porque não foi feita. A escada não foi feita para quem está acima do peso, nem para quem está acima da idade. É engraçado você pensar. Não tem acessibilidade. Um cadeirante talvez não consiga viajar. E é engraçado você pensar. É triste de pensar, né? Hoje em dia a gente vive num mundo muito inclusivo, então quando a gente pensa nessas coisas, dá uma tristeza. Imagina se eu fosse cadeirante, se eu fosse velho, se eu fosse mais gordo. Eu ia ter uma dificuldade imensa de viver a vida. A gente dá graças a Deus por não ter tantas dificuldades assim. E a gente passa muito tempo reclamando sobre as coisas que a gente tá ganhando, né? Tipo assim, 0 a 0 na vida, a gente tá ganhando, a gente passa reclamando, porque a gente só dá valor depois que a gente perde o privilégio. Eu não queria ser uma pessoa ingrata. Vamos lá. Essa mesma velha, o cara, eu reclamei, eu salvei ele, porque eu falei, mano, tem espaço, procura aí, vamos achar um lugar pra você. Aí a velha falou, ó, do lado dele, do lado. Senta aí, cara. Porque a gente reclamou, né? Aí tava escuro. Aí a gente achou um lugar pra ele. Depois de ter salvado a vida do cearense destemido, eu fui lá mijar. Encontrei um banheiro bem estranho. Há muitos anos eu não havia mijado em um banheiro de ônibus. Eu lembro quando a gente jogava bola. A gente ia pra BH, capital de Minas Gerais, para jogar bola. Garotos inocentes que não sabiam o que era a vida real e a vida adulta. Todos em busca de um sonho. Rolaram uma bola redonda. Rolaram uma bola redonda junto com mais 23, 21 companheiros em busca de chutar essa bola numa baliza para comemorar então a vitória de algo que seria inútil muitos anos depois que eu ia perceber que o futebol é inútil. Pelo menos eu queimava calorias. Mas muito tempo eu não mijava no banheiro assim, de ônibus. Porque eu não me lembro de uma lembrança, né, de mijar. Óbvio que eu andei de ônibus depois, eu mijei. Eu fui pra BH 2 vezes. Mas não, eu não lembro do banheiro do ônibus. Talvez eu não tenha utilizado o banheiro, porque foi uma viagem de 1 hora, de 2 horas. Essa viagem de 9 horas eu usei o banheiro várias vezes. Acho que foi aí que é o pulo do gato. Então,
Eu lembro do banheiro como se fosse ontem. O cara ligou o ar-condicionado, mudando de assunto, ligou o ar-condicionado no talo. E a gente que é sensível, a gente foi a viagem toda, até lá para 5 horas da manhã, aí que ele desligou, que ele parou numa parada lá e alguém reclamou que tava muito frio. Depois alguém reclamou que tava muito quente também e teve que ligar de novo. Tudo tá errado também, né? Nada tá certo. O ser humano é foda. E a gente foi tremendo a viagem. Eu não levei cobertor. Eu falei pra minha namorada levar cobertor porque ela vai precisar. Eu não sei se ela escutou. E eu tô querendo mandar mensagem pra ela, mas ela já tá a caminho, então não adianta mais. Então já era. Se ela tiver levado, ela levou. Vamos lá. Ar-condicionado, frio do caralho. Nem sei onde que eu tô. Carona poltrona. Duas paradas. A gente fez duas paradas no meio do caminho. E eu fiquei pensando, né, cara? O motorista sozinho foi fazer uma parada. Foi mijar, por exemplo. E não tinha ninguém pra falar, não, velho. Sei lá, tudo bem. O cara é solitário, né? Dirigindo um caminhão com 40 vidas, assim, na caçamba. É tipo um cara que carrega gado, no rei do gado. Naquelas. No carro de boi. Carregando gado atrás. Sabe? Mas só que são vidas de seres humanos. É engraçado, velho. O carro de boi da modernidade é o ônibus de rodoviária. E quando você está na rodoviária, você vê a quantidade de pessoas que dependem do transporte rodoviário. Aí você vê a influência do transporte público. Quanto deveria ser melhor por causa da ferrovia, né? O transporte intermunicipal e interestadual deveria ser muito melhor. Cara, o perigo que é você tá numa rodovia a 150 km por hora com 40 cabeças de humano na traseira de um ônibus. Cara, é loucura. Eu sei que nos Estados Unidos, por mais que tenha trem, também tem um ônibus. Mas o perigo das estradas ruins do Brasil e da quantidade de gente que bebe e dirige, da quantidade de acidentes, de possíveis acidentes em curvas mal projetadas, é insano. E eu não consigo não pensar nisso o tempo todo. Sei lá, velho. Deixa eu parar pra pensar aqui. Quantos centavos o governo investiu em infraestrutura rodoviária esse ano? Quantos centavos? Eu não sei. Poucos, talvez. 2, 3 centavos. Quantos centavos o governo investiu em ferrovias, em modernização do modelo de transporte? Aqui em São Paulo eu vi um transporte moderno. Eu achei interessante. Tipo assim, a frota de táxi, a frota de não sei o que lá, é muito moderna, beleza. Mas eu achei estranho. É... Tipo assim, imaginar. Aqui tem, como é que fala? Rotatividade de placas. E eu tô pensando em alugar um carro amanhã. Tipo assim, como que eu vou entender que a rotatividade de placa e se eu alugar um carro com a placa? Imagina, eu vou escolher um Quid para alugar, porque é baratinho. Aí a placa dele amanhã eu não posso rodar. Aí eu alugo ele e não posso rodar. Tipo, cara, você tá num. Vamos ver se isso só existe no Brasil? Vamos lá, Gemini, me ajude. Me ajude, Gemini. Acabei de achar uma pauta pro nosso quadro. Coisas que só existem no Brasil. Ó, compartilhar a tela com o modo live. Aumente o volume. Vamos lá, Gemini. Vai. Olá, Gemini, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta. O processo de rotatividade dos carros, das placas em São Paulo, só existe no Brasil ou em algum lugar do mundo existe algum modelo parecido? Tudo bem por aqui e com você? Sim, o sistema de rodízio de veículos não é exclusivo do Brasil, não.
Cidades como Pequim, na China, Bogotá, na Colômbia e até Atenas, na Grécia, têm modelos parecidos para controlar o tráfego e a poluição. Você gostaria de saber mais sobre algum específico? Eu gostaria de saber alternativas para controlar o tráfego e a poluição. E não proibir as pessoas de andar. Ah, entendi. Além dos rodízios, existem outras medidas, como investir em transporte público de qualidade, incentivar o uso de bicicletas com ciclovias e até pensar em políticas de zoneamento para reduzir a necessidade de grandes deslocamentos. Você se interessa mais por alguma dessas opções? Me interessa bastante. Eu vou desligar você aqui porque eu já sei tudo. Investir em transporte público. Esse programa sempre vira xingar o governo, né? Eu sei, é divertido. Investir em transporte público dessobrecarrega. Quando o transporte público vira sinônimo de qualidade, de transporte rápido, as pessoas deixam de usar seu carro para poder optar pelo transporte público. O trem, que é muito mais rápido, não tem trânsito. É outra lógica, né? Vamos para pensar assim. E quando existe o investimento na ciclofaixa, ciclovias, para as pessoas ir de bike, as pessoas optam por um meio de vida mais saudável. É óbvio. Na minha cidade não tem nenhum dos dois. E não vai ter rodízio também, não tem isso. A gente precisa se tornar uma grande capital primeiro. Primeiro a gente tem que foder a cidade com esgoto maltratado, jogado na rua, no mar. Primeiro, para minha cidade ser grande. A gente tem que ter um nível de mortes por dia, a gente tem um nível de roubo por dia, a gente tem que ter um nível médio de assaltos. E aí depois a gente investe em trânsito, em maneira de controlar o trânsito e a superpopulação e a poluição. Enquanto não atinge os níveis, a gente não precisa investir. Essa que é a lógica do Brasil, que eu fico impressionado. Por que não investe antes, mano? Por que não investe em zoneamento? Tipo assim, o zoneamento era muito interessante. Na zona sul do Brasil, a China fez isso. Na zona sul do Brasil, a gente mexe com aquilo que dá mais, que o sul é mais produtivo. No Nordeste, por exemplo, tem várias outras características da terra, do clima, que são propícias para produzir certa quantidade, certa qualidade de alimentos e produtos e, sei lá, variedades, né? Você entendeu o que eu quero dizer? Não quero ficar tão técnico aqui não, até porque eu não sei falar com tanta propriedade sobre esse assunto. Mas fazer um zoneamento tanto na cidade, quanto nos estados, quanto no país, ia ajudar bastante. Essa racionalização do transporte, não deixar o Brasil virar essa bagunça com o transporte rodoviário, eu fico um pouco chateado. Tudo faz barulho pra comer no busão. No busão, se você não tem a cara de pau de comer qualquer coisa e fazer barulho e foda-se, porque você faz você abre um tic-tac. As pessoas já olham, ó, o cara tá comendo tic-tac. Mesmo que, ó, pra você ver, o ser humano é tão arisco, porque vem na memória aquela época que você tinha um amigo na escola que você queria esconder. Eu passei por isso. Enquanto eu tava esperando o ônibus, tinha esses dois menininhos autistas. Um era autista, o outro não tenho certeza, mas ele era muito pequeno. Então ele tinha aqueles maneirismos de criança, né, que não sabe se comunicar direito, não sabe formular uma frase, fica divagando. Então eu não entendi se ele é autista ou não. Mas eu faço isso aqui, então talvez eu seja autista. Minha namorada talvez falou uma vez que talvez eu seja autista. E tá tudo bem. Eu tava escondendo a bala deles, que era o house preto. Imagina se eu abro o house preto e eles percebem, eu tenho que dar um house preto pra cada um. Talvez um pra mãe, um pra namorada e pro namorado. Seria 5 house pretos que eu ia perder. Olha o egoísmo do ser humano. E eles iam cuspir a bala porque é muito forte. Ao mesmo tempo eu ia perder 5 balas à toa. É engraçado pensar. Vamos continuar. Tudo que você vai comer faz barulho. Então eu tentei comprar coisas que não faziam barulho, mas na hora de comprar eu esqueci desse conceito e eu comprei o amendoim de alho e limão. Puta que pariu. Era o único da Yoki menor que tinha. Um pacotinho assim, ó.
Pra mim, comendo algo que mastigue e engane a fome, né? Muito engraçado. Eu, eu me arrependi, cara. Eu fui comer aqui onde eu tô. E foi das piores experiências, cara. Alho com limão, cara. Que gosto horrível. Pernilongo. Eu sempre me distraio com pernilongos. Mas vamos lá. O banheiro horrível. Eu notei o banheiro horrível aqui. Mas era o banheiro da rodoviária. Eu cheguei na Barra Funda e fui direto pro banheiro. Eu me deparei com um banheiro horrível. Um banheiro. Cara, eu tava com duas malas. Uma mala e uma mochila. Eu fiquei pensando, como que eu vou fazer o número 2 com esse monte de mala? Eu me virei. Foi impressionante. Um constrangimento pra mim. Não saber como que eu ia terminar, ia me limpar e ia levantar. É loucura. Uma rodoviária que não tem as condições mínimas para as pessoas fazer as necessidades básicas. Eu não sei se eu devo reclamar. Eu tava em São Paulo. Tipo assim, será que era pra ser assim mesmo? Para as pessoas saírem da pobreza ou pra deixar elas na pobreza? Será que na rodoviária da minha cidade tem condições melhores? Eu acho que o banheiro de rodoviária sempre foi sinônimo de banheiro ruim. E tá tudo bem, ninguém reclama, né? Talvez exista dois banheiros. O da rodoviária que você paga. Eu lembro que na rodoviária de BH eu paguei. E mesmo assim, eu não tinha como deixar minha mochila com alguém. O banheiro da rodoviária, vamos combinar. Você tá com a mochila. Você não consegue fazer aquilo com a mochila. Então deveria. Olha pra você ver. A ideia que eu tive agora, pensando. Eu nem sou pago para planejar banheiro. Mas eu sou arquiteto, né? Fiz 2 anos. Então, eu sou arquiteto. E eu não quero fazer casa chique para rico. Eu quero fazer casa para quem não tem casa. Vote em mim. Você colocaria prateleiras nos banheiros para quem tá com a mochila. Ou ganchos. Acabei com o seu problema. Coloque ganchos nos banheiros, dentro do toalete, com toaletes mais largos e com vários ganchinhos para você. Eu lembro que na academia Skyfit, uma das academias mais tops de Divinópolis, não tinha um gancho para me pendurar minha mochila. Minha mochila molhava no chão, minha mochila sujava com aquela quando era dia de chuva e ficava a pegada de barro dos outros. Não adianta você ter uma academia chique e não ter um gancho para poder pendurar as coisas. Eu acho que gancho foi uma das maiores invenções da humanidade, cara. Vamos conversar com o Gemini sobre as maiores invenções da humanidade. Gemini, o gancho o gancho e a polia são duas das maiores invenções da humanidade? Sim, com certeza. O gancho e a polia foram invenções muito importantes que permitiram mover e levantar objetos pesados de uma maneira muito mais eficiente do que antes. Elas marcaram uma grande evolução na história da tecnologia. Você tem algum ponto específico que te interessa sobre elas? No banheiro público, não tem como eu colocar minha mochila no chão e nem em lugar nenhum. Eu tava treinando na academia e fui tomar banho. E tava o chão todo encharcado de água. Eu pensei, cadê o gancho para mim colocar minha mochila num gancho? Para mim não molhar minha mochila nem minha roupa que tá lá dentro, nem a toalha, nem meu tênis, nem minha roupa de treinar, nem nada. Cadê os ganchos? É uma frustração comum, né? Realmente é desagradável ter que se preocupar com isso no vestiário. Você estava procurando em um lugar específico ou simplesmente não tinha ganchos em lugar nenhum? Não tinha ganchos em lugar nenhum. Aqui nessa casa onde eu tô, eu já reparei vários e vários ganchos. Eu falei, genial. Genial. Quem foi o gênio que colocou tantos ganchos assim? Eu fiquei satisfeito de ver tantos ganchos. É uma das maravilhas da organização, né? Coisas simples que fazem toda a diferença no dia a dia. Parece que quem projeta esses lugares pensa na praticidade da gente. O que mais te agrada nessa casa? É isso mesmo, são coisas simples que ajudam na praticidade da gente. E eu, quanto arquiteto, eu queria construir casa para quem não tem casa,
pensando nas coisas simples que levam praticidade pra gente. Eu me frustrei no curso e não concluí o curso. As pessoas idiotas me expulsaram indiretamente e a única pessoa que ia servir o propósito da profissão não finalizou o curso. Todos os idiotas provavelmente finalizaram o curso e transformaram o mercado da arquitetura cada vez mais hipocritizado, ou elitizado, ou superfaturado. Entendeu? Todos os adjetivos de defeitos que você puder colocar, o mercado se tornou. E hoje em dia a arquitetura não serve mais o seu propósito clássico. Você vê casas quadradas, casas com portas de 6 metros que não servem para nada. Isso tudo cópia da Europa. E uma das maiores legados do nosso estado mineiro, né, do interior do Brasil, foram as casas e a arquitetura que foi adaptada para cada cidade, para o calor daquele ambiente. E hoje em dia a gente ignora, com alvenaria barata, com alvenaria crua, feia, não tem mais tijolo à mostra, as paredes maciças de tijolo à mostra, esse parede aqui, ó, servia um propósito na estrutura e no acabamento e no controle e de temperatura, no equilíbrio térmico. E hoje em dia a gente constrói casas de alvenaria sem propósito algum e eu fico muito chateado. Aí saí do banheiro, peguei um táxi, paguei R$70. Se eu tivesse pegado um Uber, eu tinha pagado 40, 30. Muito burro. Aí o cara me explicou, vamos ali, naquela padaria ali, beleza. Até liberar a minha entrada, né? Aí fui lá, tomei café, eu fiquei lá até 2h30 da tarde. É muito engraçado, porque eu fico o tempo todo assim, cara, será que eu posso ficar aqui? Meu Deus, eu tenho que comprar alguma coisa. Eu já tinha tomado café. Eu não posso ficar aqui, só ficar aqui. Aí passava alguém olhando. Assim, ó, esse carro assim, ó. Vai pedir alguma coisa? Opa. Ó. Assim, ó. Vai pedir alguma coisa? Feito sim, ó. Tudo bem aí? O tempo todo. Tipo, de 9 horas até 2 horas. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 horas, cara. E eu fiquei lá. Aí eu tive que tomar café. Depois eu almocei. Essa brincadeira ficou uns R$60. E eu acho que não é caro, né? Não é porque é São Paulo, não. É sem planejamento, assim. Eu poderia ter comprado uma marmita e tal. Mas enquanto eu tava lá, eu não queria ficar na rua porque eu acho que é perigoso. Então eu paguei pela minha segurança, entende? Então, eu estando lá dentro, eu tinha Wi-Fi? Não tinha. Tinha, mas eu não usei. E eu fiquei vendo conteúdo para me distrair, para não ficar ansioso com o processo de tirar as fotos, que já passou. Durou 5 minutos para tirar as fotos. Eu vou contar mais agora. Aí, eu perguntei... Na verdade, eu pedi um café. Eu provei o pior café que eu já tinha provado na minha vida. Aí eu coloquei açúcar e ficou gostoso. Eu não sabia que o café era tão ruim, não, porque não tinha açúcar. Eu já ia xingar. Quem fez esse café aqui? Traz ele aqui. Eu vou ter que falar umas poucas e boas. Aí eu coloquei açúcar e melhorou. Aí depois tinha um cara, mano. Um babaca chorando que eu coloquei no roteiro. O cara xingando o funcionário. Eu falei, não, cara, São Paulo é foda. Eu já fiquei com medo, não posso ir pra São Paulo, não. Se eu for trabalhar, o meu chefe vai ser assim. O cara descascando o funcionário. Não, que não pode fazer isso, que não sei, vai tomar no cu. Eu fiquei com medo. Eu queria falar mais desse cara, mas é pauta desnecessária. Vamos lá. Almoço vegano, eu perguntei se tinha almoço pra minha namorada vegano, né? Aí eles, nossa, não vai ter. Não, hoje não tem. O garçom que quer agradar. Não, a gente dá um jeito, Você come o quê? O que você vai pedir? Eu falei, não, calma, meu amigo, calma. Aqui você encontrou um camarada. Se tiver arroz com feijão, a gente come arroz com feijão. Não precisa se preocupar, eu sou de Minas, meu irmão. Você acha que eu sou um turista babaca? Ele olhou pra minha cara e achou que eu fosse um turista babaca. Eu como a sobra da sua janta, se for preciso. Não exagera também não, né? Aí a gente foi... Eu, né? Fui desesperado. Falei, moça, não tem como você emprestar uma tomada, não? Me carregar meu celular, porque vai descarregar, eu preciso usar ele, não sei o que tem, eu tenho que ir lá e tem 3 horas, não tem 3 horas, pelo amor de Deus, e não sei o que tem, pelo amor de Deus.
Aí ela, não, tem um aplicativo ali que você paga e libera. Aí eu fui, paguei, liberou um power bank. Eu falei, cara, eu tô vivendo o futuro. Tô alugando carregador de celular. Eu até pensei que eu ia lá no centro da cidade e ter um totem gigante assim, que eu conecto na meu carregador de graça. Será que a prefeitura dá isso? Mas se a prefeitura desse isso, de um dia para o outro, ele estaria destruído para as pessoas pegarem o cobre. Né? Deve ter cobre e ouro lá dentro. As pessoas iam destruir para pegar esse cobre e esse ouro. Uma coisa que eu tenho certeza é que esse totem não duraria. Talvez num aeroporto, né, que as pessoas sejam mais civilizadas, talvez dentro da rodoviária, num ponto específico, mas eu não procurei. Aí a moça me falou, fui lá, cadastrei e paguei R$ 25 e usei R$ 6, é muito burro. Eu olhei, olha pra você ver, eu olhei a hora, era R$ 6 a hora. Na hora de colocar os créditos, tá lá, coloque R$ 25. Só que R$ 25 era pra andar de patinete. Eu coloquei R$ 25 e usei 6. Talvez eu ande de patinete amanhã. Aí, vamos lá. Estrogonofe de filé mignon. Estrogonofe de filé mignon foi o pior estrogonofe que eu comi na minha vida. Cara, minha mãe não é chefe de cozinha, mas ela fez estrogonofe 3 vezes na vida. É o suficiente para ela não errar no terceiro. Parece que o chefe que fez estrogonofe pegou ketchup e jogou no creme de leite no ketchup. E o pior, filé mignon não combina com estrogonofe. Frango combina com estrogonofe. Eu não sei se minha alma é de pobre, mas frango combina tanto com estrogonofe, cara. Quando você coloca uma carne de boi, você estraga o estrogonofe. Beleza. Estragonofe. Quando você coloca uma carne de boi, estragonofe. Entendeu? Eu fui comer o estrogonofe estragadonofe pela carne de filé mignon. Pode ser picanha, vai ficar ruim. Porque o que orna é o azedo do creme de leite, que não tá tão azedo, né? É um equilíbrio de sabores, é o agridoce, entendeu? É a química da cozinha. Tem que entender de cozinha. Não adianta só misturar, não. Eu não sei misturar, não, mas eu sei que não adianta só misturar. Aí, não sei lá quem foi que fez, não sabe misturar essas coisas, não entende de química, de cozinha, não entende de tempero. E ficou um ketchup azedo, com mostarda, parecendo maionese, mostarda e ketchup, um molho que não tinha creme de leite, tava mais vermelho, com um monte de filé mignon picado, que eu não sei se é filé mignon, porque tava misturado no molho. Se não for filé mignon, eu paguei R$ 40 no almoço, que não tinha filé mignon. E nem sei o que é filé mignon. Filé mignon é, sei lá, barriga do boi. Você não pode colocar barriga do boi. Vamos lá, chat, preciso de você. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Desculpa. Chat, vou te chamar de chat, mas é Gemini, eu sei. Qual é a parte do boi que se chama filé mignon? O filé mignon é um corte nobre do boi, conhecido por ser muito macio e ter um sabor suave. Ele fica na parte interna do lombo, uma região que tem pouca movimentação muscular. Quer saber mais sobre esse corte? Lombo são as costas do boi? Sim, o lombo é uma região localizada nas costas do boi, mas o filé mignon fica na parte interna, mais protegida. É por isso que ele Interessante. Não, interessante só isso, não precisa falar mais não. Vamos fazer chat interrupting. IA interrupting. A gente que controla IA, então a gente é mal educado com as IA. Desculpa, IA, desculpa. Mas vamos lá. Estrogonofe de ketchup com batata de pacote. Ah, o erro mais grave de todos, cara. São Paulo estraga todas as culinárias. Estraga o cuscuz, faz cuscuz, aquele cuscuz de ovo. Já viu aquele pudim de cuscuz? São Paulo estragou o cuscuz. Eu nunca comi cuscuz, mas pelo relato dos nordestinos, São Paulo estragou o cuscuz original. São Paulo estragou o tropeiro, São Paulo estragou o pão de queijo, São Paulo estragou tudo que vem de qualquer região, que tem aquela culinária dedicada, como é que fala? Culinária característica. São Paulo pega aquilo lá e começa a vender de madrugada. Aí pra você vender de madrugada, você tem que colocar várias coisas que não é normal, porque ninguém come nada de madrugada, mas em São Paulo tem que ter, então você vai ter que colocar certas coisas que não tem.
Porque se você vai vender 24 horas por dia um tropeiro, você não pode colocar qualquer ovo. Você vai ter que colocar um ovo estragado nesse tropeiro. Entendeu? A diferença de Minas para São Paulo é porque lá são selecionados a couve, a laranja, o toicinho, a pele do porco, né? Tudo selecionado. Toicinho crocante, orelha de porco, tudo selecionado. Orelha de porco não é selecionado, né? É miúdo. Eu tô confundindo com a feijoada. Eu não sou a melhor pessoa pra falar, não. Mas tudo selecionado. O ovo caipira, não é um ovo fake, não é um ovo de granja vermelho, que eles colocam pigmento no cu da galinha pra ele cagar um ovo branco, só que vermelho agora. Não é isso. É um ovo original da roça, de uma galinha que não teve estresse na vida. Uma galinha que tava solta na vida e de repente, opa, botei um ovo. Esse é o ovo gostoso que a gente usa pra fazer o tropeiro, entendeu? Entendeu a diferença? O bacon de um porco que não tem estresse, um porco que não foi carregado com o motorista, entendeu? Não é aquele motorista que carrega os porcos. Não é bacon desse porco, é bacon do porco que viveu comendo lavagem, entendeu? Comendo cheio de bicho de porco no curral. Como é que é? Como é que é o curral do porco? Gemini, me salva. Gemini, como que se chama o local onde os porcos ficam? Chama-se pocilga ou chiqueiro. Ah, Você chiqueiro. quer saber mais sobre... Pocilga. É isqueiro ou isqueiro? É isqueiro ou isqueiro? Na pocilga de porco. Eles ficam lá nessa pocilga, eles ficam de boa. Vivendo a vida. Entendeu? Comendo lavagem e engordando. Dando sabor àquela carne sem músculo. Aquela carne toda trepidante. Esqueci os adjetivos da carne do porco. Mas aí você dá um bacon gostoso. Não é um duroc. Ou é um duroc, sei lá. Aí eu tive que fazer a hora de meio-dia. Ah, batata de pacote. Além de tudo, eles colocaram batata de pacote. Sabe aquele pacote que você compra de 1 quilo para render? Esse é o problema de São Paulo. Você compra 1 quilo de um pacote de batata de 10 quilos para poder render. Quando você vai na Irlanda do Norte, tem lá o processo de fazer batatas, que é um cara que só casca batata o dia inteiro, um cara que só vai limpar a batata, para fazer, sei lá, 7.000 toneladas de batata para fritar na hora, aquela batata pura. Agora não, São Paulo vai ficar aberto 24 horas, então precisa de um pacote de batata industrializada para poder girar. A batata não é ruim, ela fritinha na hora quente, crocante, ela é boa. Mas não é a batata do estrogonofe. A batata do estrogonofe é para dar textura, é a batata palha, é a batata seca, a batata fina. Se for a extra fina, melhor ainda, porque ela se mistura no molho e transforma o molho, que é agridoce, que tem a química da culinária, em um molho crocante. E a gente já precisa terminar, porque já está quase 1 hora de besteira, de papo furado. Vamos lá. Fiz hora para carregar o celular e eu fui lá pro consulado. 5 minutos. Cheguei, a moça pegou meus negócios, falou assim, não pode entrar com isso aqui, não pode entrar com isso aqui, não pode entrar com isso aqui. Eu fui, a moça falou, me dá aqui que eu seguro pra você. Uma velha lá, gente fina. Fiquei inseguro, será que eu entrego meu desodorante e meu pão de queijo pra ela? Não sei. Aí entreguei. Se Deus quiser, não vai roubar meu desodorante e nem meu pão de queijo. O mais valioso é o pão de queijo. Tá? Aí, o pão de queijo que sobrou do meu café da manhã que eu tinha comido. Aí, fui lá, entrei, segui a fila, subi, peguei o passaporte. A moça pegou um adesivo no passaporte e falou, me dá seu documento. Aí eu entreguei pra ela. Ela, agora eu vou tirar uma foto. Tirou a foto. Pronto, pode ir embora. Eu paguei, sei lá, R$1.000 pra fazer isso. É brincadeira? Não é brincadeira, mano. Eu saí de casa, vim pra São Paulo, paguei R$1.000 pra fazer isso. Beleza. Amanhã tem mais capítulos dessa história e eu vou tentar contá-los no próximo episódio. Mas enquanto não chega amanhã, a gente fica por aqui com quase 1 hora
de Despretem Show. Deixa o like, se inscreve, comenta alguma experiência parecida que você teve com viagens e perrengues que eu vou querer ouvir e comentar. Então a gente fica por aqui com mais um episódio. Eu gostaria de agradecer quem ficou até o final. Valeu!